Hoje à tarde, eu estava lá vendo um documentário e o documentário me remeteu para uma questão que é algo com o que eu lido a minha vida inteira, como observação, como curiosidade, como interesse psicológico, espiritual e filosófico, e de todos os níveis, porque é uma questão que tangeia uma quantidade enorme de teorias de percepção e tem a ver com cognitividade, com essa capacidade de absorver conhecimento. Eu não estou falando de conhecimento acadêmico, eu estou falando de conhecer numa relação saudável, equilibrada, proporcionada, real, o que está acontecendo na realidade e o que daquilo ali eu estou conseguindo apreender, compreender, processar, discernir, entender e responder de maneira apropriada, adequada, proporcional e igualmente real. Se existe algum gap, algum fosso, algum distanciamento, algum afastamento entre essas duas manifestações, o real e a minha interpretação dele, pior quanto seja o gap, tanto pior e mais difícil será para mim, em termos de alienação, de distanciamento do mundo real, de possibilidade de desenvolver mecanismos dissociativos da realidade, ou no desenvolvimento de paranoias, de suspeições, ou no que diz respeito a me colocar numa atitude reativa, ou agressiva, ou ofensiva, ou ofendida, ou em qualquer que seja a dificuldade relacional que tem a ver com aquilo que mais nos atrapalha no cotidiano, tem a ver com a nossa capacidade de entender ou não compreender. De fora, às vezes, você fica olhando e vê pessoas brigando pela mesma defesa da mesma tese. Estão dizendo a mesma coisa, defendendo a mesma coisa e quase se esmurrando. Porque usam códigos de linguagem diferentes, porque usam lógicas distintas, tem uns que são mais pedagógicos e lineares, outros são mais picados e soltam fragmentos da mesma coisa, mas não os entregam numa perspectiva unificada. Alguns têm zigue-zagueamentos mentais, diferentemente de outros que são mais lineares. E aí, no meio disso tudo, o que a gente vem cá, meu amorzinho, senta ali, ó, sem nenhuma, tudo bem? Companheiro de Turquia. Então, esses elementos, esses aspectos, são provavelmente os mais difíceis no nosso entendimento humano, porque eles estão e habitam um lugar mais profundo do que a análise sintática, do que a construção vernacular lógica, do que o encadeamento de raciocínio, do que qualquer uma dessas coisas que teoricamente deveriam fazer a nossa comunicação uns com os outros se tornar mais clara ou não. Frequentemente você vê algumas coisas serem ditas com começo, meio e fim e com uma lógica simples, absolutamente nítida. E os ouvintes reagirem àquilo como se tivessem sido ofendidos, o que garante que não existe nenhuma relação muito clara de causa e efeito entre a lógica de uma exposição, de um arrazoado, de uma construção de pensamento,
com clareza, e a recepção, a captação, a reação, a resposta das pessoas. Entre uma realidade e a suposta compreensão dela, tem uma quantidade enorme de camadas e camadas e lâminas e filtros de percepção, de preconceito, de traumas, de emoções reativas, de bairrismos, de aferramento e enraizamento culturais, de compromissos inconscientes que a gente tem com pessoas amadas da vida da gente que já foram, mas que nos disseram durante décadas: nunca esqueça disso, meu filho. Nunca transgrida isso, meu filho. E aí aquilo se transforma num dogma dentro da gente, e que nem sempre é a coisa certa, mas se tornou um absoluto dogmático, familiar e emocional e cultural, porque foi pronunciado e repetido dezenas de vezes por gente que a gente ama, respeita, quer bem e só nos fez bem durante a vida. Isso, sendo simplésimo, eu estou colocando como introdução a vocês, porque de fato, se eu fosse iniciar falando sobre os vetores e fatores e variantes e variáveis de todas essas coisas que podem causar dispersão ou bloqueio cognitivo na gente, eu ia ter que passar o resto da noite falando aqui. Mas não é o caso. No entanto, eu creio que, apesar da simplicidade dessa introdução, todo mundo aqui já se situou bastante. Agora, a segunda coisa que eu gostaria é que, além de ter se situado, você também reconhecesse o que isso pode gerar de dificuldade em todas as áreas da vida da gente. Todas. Casamento é a primeira. Ou no namoro, ou na criação de filhos. Eu vejo pais e filhos que se amam, se odiando relacionalmente por causa de bloqueios cognitivos extraordinários. Aí eu ouço um lado e ouço o outro. Está todo mundo desejando a mesma coisa e o mesmo bem, mas o modus operandi comunicativo é totalmente diferente. E as interpretações não levam em consideração a essência e o objetivo do que se está tentando comunicar, mas, sobretudo, o modo como se está comunicando. Com que palavras, com que formas, com que expressões, com que introduções de códigos linguísticos que às vezes a geração paterna abomina na comunicação da geração dos filhos e vice-versa, e aí eles nem ouvem o que estão dizendo, eles só ouvem como cada um está falando. E aí se odeiam. Com a esposa é a mesma coisa, com o marido, com um agravante, que é o agravante do trauma do cotidiano. O cotidiano traumatiza. E a gente, cada um vem com uma bagagem diferente, uma cultura diferente, famílias diferentes, histórias diferentes. São pessoas diferentes, com cérebros diferentes, com criações distintas, com tempos totalmente outros em relação ao cônjuge. E há uma quantidade tão grande de disparidades que precisam subitamente convergir para uma harmonia, e nem todo mundo tem inteligência emocional, o que é muito pior do que desnível de inteligência de coeficiente intelectual de QI, são os desníveis de coeficiente emocional. Tem uns muito mais maduros e outros totalmente imaturos, uns muito mais seguros, outros completamente inseguros. Então, a comunicação objetiva do que se está informando
importa muito pouco, porque cada um ouve na confusão das suas emoções, das suas subjetividades, dos seus terremotos interiores, das suas angústias íntimas. E aí a gente não sabe por que gente boa vive tão mal e se machuca tanto, como em todas as áreas. Se você levar para o trabalho, para a vida profissional, para as realidades fraternas e parentais, nos vínculos os mais variados, você encontra a mesma dificuldade, frequentemente. Essa é a razão também pela qual, tanto mais quanto a gente habite o ambiente familiar íntimo, mais dificuldade de compreensão exista. É muito comum, desde o início, que quem mate Abel seja Caim, que quem se insurja contra mim sejam os da minha própria casa, que os últimos a me compreenderem sejam aqueles que cresceram comigo, ou a me enxergarem, ou a me discernirem, como a gente tem exemplos sobejos na nossa vida, na história, em nossa volta e na Bíblia, por exemplo, para não irmos tão longe assim, e na história toda da humanidade, que tem a ver com essa dissonância cognitiva entre as pessoas. Um diz A, o outro diz A, mas o tom do A ficou mais importante do que o fato de cada um ter dito A. Não, eu não gostei do tom. Aí, por causa do tom, o A já deixou de significar A. Ele passou a significar o tom com o qual ele foi emitido. E aí isso ganha volumes tempestuosos, verdadeiros tornados, que vão engolindo tudo e a gente não sabe nem por quê. Agora, o interessante é que se tem um texto, um livro, aonde isso que eu estou dizendo aqui para vocês superabunda, praticamente a cada página você encontra um dilema dessa natureza, é a Bíblia, que está aqui diante de mim, diante de vocês. Desde o início, desde o capítulo 3, a questão é, mas foi isso mesmo que ele disse? Será que você não entendeu errado? Escuta, tinha uma exclamação no que ele disse ou era uma interrogação? Será que você não ouviu com um ar exclamativo aquilo que era uma colocação interrogativa para fazer e provocar o seu pensamento? Desde Gênesis 3. E foi assim o tempo todo, em todas as coisas. Em praticamente todos os elementos pivotais, marcantes, que caracterizam as grandes viradas de compreensão e de inteligência, de apreensão e de discernimento. Na Bíblia, a gente tem que lidar antes com alguma guerra de compreensão cognitiva, por causa dos bloqueios estabelecidos, por causa dos preconceitos como filtros impermeáveis e intransponíveis muitas vezes. E aí, para não falar para sempre, e eu não estou com muita esperança de que eu vá conseguir dizer a vocês o que eu gostaria de dizer apenas no dia de hoje, provavelmente vai ter um to be continued no próximo domingo, mas eu peguei alguns textos aqui, só para começar, por exemplo, com Isaías, capítulo 6, verso 9. Depois que um serafim, que é uma criatura multidimensional, que assiste diante de Deus, que tem a sua própria
constituição energética, a sua natureza, a sua entidade, a sua realidade, a sua pessoalidade, num nível totalmente diferente da dos humanos, se aproximou de Isaías e falou com ele em nome do Senhor Deus e purificou-lhe os lábios. E aí disse da parte do Senhor, ouve-se primeiro a voz do Senhor dizendo: a quem enviarei, quem há de ir por nós? É um Deus que inclui outras criaturas no seu próprio diálogo. A quem eu enviarei, quem há de ir por nós? Está falando de categorias universais, angelicais, de entidades de consciência diferentes de nós humanos. Era para enviar um humano chamado Isaías, mas ele pergunta isso a um conselho de consciências que estão ali assistindo aquilo tudo, como o serafim que é aqui mencionado. Quem há de ir por nós? Aí o verso 9 diz: então disse o Senhor a ele é Isaías, vai e diz a este povo: ouvi, e não entendais, vede, mas não percebais. Torna insensível, Isaías, o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos e ouvir com os ouvidos, entender com o coração e se converter e seja salvo. Aí você diz, bom, aí coitado do povo, não é? Isso é Deus que está mandando Isaías ir e fazer isso. O problema é que é Isaías. Você tem o resto do livro e da história de Isaías aqui na sua frente, para ver que ninguém foi tão minucioso nesse Velho Testamento quanto Isaías. Quanto mais o homem explicava, menos entendiam. Ele é o mais messiânico de todos os profetas. Ele é o mais profetista de todos os profetas. Ele é o mais poético, ele é o mais pedagógico, ele é o mais acadêmico, ele é o mais versátil, ele é o mais carregado de poesia. O vernáculo dele é shakespearianamente lindo e elaborado, maravilhoso. Mas tanto mais quanto ele assim faça, menos compreendido ele é. Mostrando que o que se disse a ele no início é: por mais que você explique, com lábios limpos e coração purificado e com a melhor intenção do seu ser, você vai encontrar um povo que mesmo ouvindo, tendo todos os seus sentidos penetrados e visitados pela maior clareza de exposição possível, na realidade tem um elemento subjetivo que habita e lateja no íntimo praticamente indevassável do ser. Eles ouvem de mau grado. Eles ouvem de mau grado, independentemente da sua capacidade de explicar. Há um elemento invencível no poder daquele que ouve. O poder daquele que ouve é infinitamente maior do que o poder daquele que fala. O que fala pode ter uma força de comunicação brutal, mas se aquele que ouve ouvir de mau grado, quem poderá atravessar essa camada oferecida de impermeabilidade cognitiva? Quem conseguirá? Aí você vira para Jesus, que cita esse texto, exatamente esse texto aqui de Isaías, você encontra Jesus mencionando em Mateus, no capítulo 13, no verso 14, onde se diz: de sorte, é Jesus falando agora, presta atenção, de sorte que neles, nesse povo,
o de Isaías tinha sido 800 anos antes. Agora, 800 anos depois, Jesus repete o que Isaías disse com pertinência absoluta. Ouvistes o que Isaías disse: ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido. Preste atenção, de mau grado ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos, para não suceder que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Isso é o diagnóstico de Jesus da autossabotagem cognitiva dos seres humanos. Esse público ao qual ele se refere aqui em Mateus 13 é um público em geral. Tem pessoas do povo, discípulos, alguns religiosos, gente curiosa, no geral. Aqui em Mateus 13 não há uma especificação, então, os fariseus e os saduceus e os escribas da lei ali reunidos ouviram Jesus lhes dizer: não, aqui é todo mundo. E ele diz: olha, existe uma disposição de natureza universal na maioria de nós de praticarmos esses bloqueios de natureza cognitiva que nos impedem a percepção do óbvio. O óbvio é o que há de mais difícil para ser assimilado por nós. A gente faz ginásticas as mais variadas para ver se decifra charadas. Mas se você apresentar o óbvio, a maioria vai ter esse tipo de reação de bloqueio cognitivo multissensorial, como é o caso da descrição feita por Jesus aqui. Aí, se você quiser, e se você for adiante, você vai encontrar ocasiões diferentes, específicas, inclusive aquelas onde positividades extraordinárias nos visitam, coisas que qualquer um deveria querer para si. Aí elas nos acontecem e a gente não enxerga. Não é só o ouvir de mau grado. Há outros elementos também de natureza cognitiva que podem estar presentes, como o dizer: não, isto é bom demais para ser verdade. Você já se apanhou dizendo: isto é bom demais para ser verdade? E não raramente é bom demais e é verdade. Mas só por causa dos nossos traumas passados, ou das advertências paterno-maternas, ou de avós e avós traumatizados, ou de voltas que a gente tenha levado de pessoas amigas que nos enganaram, a gente toda hora, quando vê aquela bola da graça quicando na sua frente, o goleiro saiu do gol, está tudo aberto, a torcida em pé, esperando para você correr para o abraço, mas você diz: não é possível, está fácil demais, é bom demais para ser verdade, eu não vou chutar essa bola não, porque isso deve ser armação. Aí dá as costas e vai embora e perde uma excelente oportunidade na vida. Um cara legal pra caramba que chegou, mas lembra um sujeito que te deu a maior volta quando você tinha 19 anos de idade, aí você diz: não quero não, é a cara do fulano, e você já com 39. E aí não dá nem a chance de ouvir, de sair, de comer um pouquinho de sal,
para ver se rola alguma outra coisa que não seja o seu trauma tão machucador de algum passado ferindo para a sua alma. E assim a gente podia aplicar aonde a gente quisesse. No caso aqui em questão, que eu vou mencionar agora, trata-se de Lucas, no capítulo 24, quando Jesus ressuscita de entre os mortos, e aparece de manhã cedo a Pedro, aparece a alguns outros discípulos, Maria Madalena e alguns outros já o tinham visto, e agora tem 2 discípulos de Jesus andando de Jerusalém na direção de Tel Aviv, para uma cidade, uma aldeia, naqueles dias chamada de Emaús, que ficava na direção do mar Mediterrâneo, justamente à tarde, quando o sol se põe e entra lá no mar. E é um cenário um tanto nostálgico imaginar aquele domingo. Jesus tinha sido executado na sexta, aquele silêncio devastador com o suicídio de Judas, negação de Pedro, todo mundo fugindo, as almas órfãs, os corações sangrando, uma sensação de frustração absurda, absoluta. Foi tudo um malogro. A gente creu, pensou que era ele, mas não era ele, não. Aí vem Jesus, enquanto esses 2 vão andando e discutindo, poxa, como é que a gente entrou numa dessa? Vem Jesus ressuscitado e entra. E vai andando com eles no caminho. E o texto diz aqui em Lucas que os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Esse bloqueio cognitivo é uma coisa muito poderosa. Eles deram Jesus como morto e estava Jesus ressuscitado ali, mas eles não enxergavam. Porque na mente deles, Jesus estava sepultado, liquidado, acabado, e eles não enxergavam a alternativa da ressurreição na frente deles. Ou você vê outras ocasiões, por exemplo, se você abrir aí em Mateus, no capítulo 16, você vai ver aquele diálogo de Jesus perguntando: quem dizem as multidões que eu sou? Aí vem as respostas dos apóstolos. Aí depois Jesus fala pela primeira vez do que seria a igreja dele, que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Obviamente ele não estava falando desse negócio amorfo que está aqui à nossa volta, que tem o apelido de igreja, onde o diabo habita lá dentro. Não é nem que as portas do inferno não prevaleçam, não. As portas do inferno entraram, isso aí virou o portal do Hades. Não é disso que Jesus está falando. Mas quando ele acaba de dizer isso, e Pedro fica todo animado e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e Jesus o abençoa: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue quem tu revelou essas coisas, mas meu Pai que está nos céus. E vai falando com ele e com os outros e tal. Aí diz lá, na sequência do texto, o seguinte: daquele momento em diante, capítulo 16, verso 21 para frente, daquele momento em diante, passou Jesus a dizer a eles que era essencial, importante, fundamental, inadiável, que ele fosse para Jerusalém, aonde ele seria preso, esbofeteado, chicoteado, maltratado, cuspido, julgado, lanhado, arrebentado, crucificado, morto, e termina dizendo: porém, ressuscitarei no terceiro dia. A introdução é pesada, é uma lasqueira. Mas não termina aí. Termina dizendo: mas no terceiro dia ressuscitará.
o Filho do Homem. E eles só ouviram o que eles quiseram ouvir. No terceiro dia ressuscitará. Não entrou no coração de ninguém, a tal ponto de que Pedro disse: para com essa conversa negativa. Para com isso. Coisa horrorosa. Eu sou o teu cockroach, o teu coach. Não pode. Pensamento positivo. Vamos falar aqui a linguagem da positividade. Que é isso? Eu nunca vou deixar que isso te aconteça. Olha que as palavras têm poder. Aí Jesus olha para Pedro e diz: rapaz, arreda de mim, Satanás. Porque tu não cogitas das coisas de Deus, só cogitas das coisas do homem, de sucesso, de continuidade, de longevidade, dessas coisas todas. O meu reino é de outra natureza. Sai daqui, Satanás. Só porque tu recebeste uma revelação do meu Pai, você acha que agora você é a revelação contínua e ambulante? Claro que não. O mesmo homem que recebeu aquela revelação de tu és o Cristo, Filho de Deus, é capaz de 1 minuto depois falar a maior barbaridade do mundo. E o bloqueio cognitivo que está nele é muito forte. Isso vai acontecendo e você vai observando, e depois me pergunte: por que, Caio? Vou dizer, mas isso acontece diversas vezes. Jesus diz isso a eles: estamos indo para Jerusalém e o Filho do Homem será morto. E aí eles mudam de assunto. Olha o dia lindo, como foi bonita aquela cura, que coisa mais maravilhosa. Não queriam falar no assunto de jeito nenhum. Toda vez que Jesus falava, há uma incapacidade deles de tratarem daquilo por uma razão, e prestem atenção, por favor, prestem atenção. É que a narrativa interior que eu adoto tem mais poder do que toda a verdade, factualidade e demonstração histórica, soberana que nos possa ser oferecida. É por isso que quando vocês veem coisas inegáveis, tipo uma pandemia, com todos os perigos universais dela, por isso é pan, está em todo lugar. Mas você encontra uma quantidade enorme de pessoas dizendo: não, em mim não pega, isso aí é invenção e tal. E você fica perplexo, como é que pode? Não fique não. Porque não existirá argumento científico nem demonstrativo que vá mudar a cabeça dessas pessoas. Quando elas já chegam ideologizadas, fomentadas e definidas, não tem argumento científico, técnico, intelectual, demonstrativo, factual, que mude a cabeça. O resto é briga, é confusão, é guerra. E é exacerbação polarizante se você partir para o enfrentamento. Só piora. Não muda nada. A terra é plana e pronto. O que você vai fazer? Mas me leva até a beirada para ver de que lado eu tenho mais medo de pular. Mas você está dizendo que é plano, então vamos lá, né? Mas brigar contigo eu não vou não. Porque não adianta. Nos nossos momentos e trocas mais íntimas, familiares, íntimas de todas as naturezas, chega um tempo na vida que você descobre que não adianta um bate-boca, não adianta. Não adianta. Às vezes não adianta nem ter a gravação. Hoje em dia, você mostra uma gravação, logo um garoto de 14 anos, é montagem, cara, você não entende nada disso. Então, tanto faz.
Você ter gravação, não ter coisa nenhuma, ser só a tua palavra ou não ser coisa alguma, as pessoas se definem por aquilo que elas já se definiram previamente, independentemente do acervo corroborativo. Por isso essa época também foi definida como a era pós-verdade, porque essas demonstrações não têm mais nenhum significado de factualidade com o poder de mudar o raciocínio da pessoa em outra direção. O apóstolo Paulo, por exemplo, crê profundamente nisto. E ele não só crê nos elementos de natureza psicológica, cultural, os aferramentos da gente, as figuras paternas da família, que praticamente arrancaram de nós juramentos de imutabilidade em relação àquela atitude, continuidade e tradição, e que a gente ali se apega. E eu vejo uma quantidade enorme de pessoas que têm devoção por certas figuras beatificadas da religião e oram e fazem preces. E aí chegam os crentes, que são os crentelhentes, enchendo a sua paciência, querendo que você tenha o poder da dissuasão dessas pessoas. Vá lá, pastor, com seu argumento e mude isso. Eu digo, eu? Cara, eu já estou velho demais para saber que não é assim que funciona. Não vou mesmo. No dia que isso tiver que acontecer, essa pessoa vai me procurar espontaneamente, com outra atitude, e a conversa vai ser simplesmente um átimo de um sopro e o entendimento já vai mudar todinho, porque ela mudou-se antes de admitir que tinha mudado, mas do contrário, eu só vou fazer inimizades, ódios e brigas e hostilidades. Às vezes a gente faz isso por uma questão de consciência, sabe que a maioria não está entendendo. Mas você diz, eu tenho essa obrigação diante de Deus da minha consciência. Como em 2018 eu perdi mais de 300 mil seguidores nas redes sociais, porque eu dava apoio à candidatura da nossa irmã querida, minha amiga íntima, Marina Silva, que é minha irmãzinha do coração, como vocês são. E ela, numa certa medida, com muito mais intimidade, dentro da minha casa e com a nossa família. Querida, eu conheço, sei quem é, conheço o estofo do coração, da alma. Aí eu fui, apoiei em 2010, 2014, mas em 2018 já estava aquela polarização maluca, e os crentes já estavam doidinhos. Eu perdi 300 mil de uma paulada. Aí quando veio essa agora de 22, eu não estava em favor de ninguém, eu só queria que um deles não continuasse. Era só o que eu queria. Qualquer alternativa para mim estava melhor. Só isso. Nenhuma paixão. Como eu não tenho nenhuma paixão que não sejam amizades do coração com outras dimensões da vida da pessoa. Perdi mais 300 mil. Que estão voltando agora devagar. Agora, eu não sou a Xuxa, né? A Xuxa, a gente jantando lá na casa dela, o maior papo, ela me falou, sabe quantos eu perdi nessa eleição agora de 22, Caio? Eu falei, quantos? E quase 1 milhão. Aí eu quase ri, falei, perdeu pouco. Porque você que tem 24 milhões, sei lá quantos seguidores, perder 1 milhão é bobagem. Agora eu, que não tenho nada disso, perder 300 mil, meu Deus, fiquei só nos ossos, minha filha. Todo descarnado. Mas para mim valia a pena, minha consciência tranquilizou-se, eu dormi em paz, fiz o que eu achei como cidadão desse país e como uma pessoa com responsabilidades
espirituais sobre milhares de outros, que era o que eu devia pontuar. É o que eu gosto? Não, eu gosto é de pregar o Evangelho, só isso. Espero em Deus que não seja mais preciso, porque eu particularmente não tenho nenhum prazer nisso. Mas vocês lembram do bloqueio? Adiantava discutir? Claro que não. Estava fechado e bloqueado. E no Evangelho é o tempo todo você encontrando Jesus afirmando essa predisposição mental de sabotagem da verdade em nós. E aí as verdades mais maravilhosas são sabotadas dentro da gente. Eu nem comecei a falar ainda. Por isso eu vou parar agora. Eu continuo depois. Vou parar agora. Quero continuar domingo que vem. Porque a pergunta é, por que a gente faz isso? Quais são os elementos que mais recorrentemente estão por trás dessas atitudes, desses bloqueios, dessa cegueira cognitiva? Quais são? E eu farei questão de mostrar a vocês, a partir da experiência de Jesus e do Evangelho, quais são esses poderes que sutilmente mais bloqueiam o entendimento da gente. Aí você vai começar a entender um pouco melhor. Hoje, olha aqui para mim, eu só peço uma coisa de você. Que você saia daqui começando a se perguntar, meu Deus, quais são as crostas de bloqueio cognitivo que me impedem de aproveitar, de me apropriar, de saborear, de usufruir, de conhecer, de provar para o bem, de não lutar contra os fatos da verdade, não ter medo da realidade, porque todas as vezes que eu me evado da verdade e da realidade como verdade e da verdade como realidade, todas as vezes que eu me evado do conceito verdadeiro, ou toda vez que eu me evado da factualização inquestionavelmente verdadeira, ou de ambas as coisas casadas e conjuminadas, quem adoece sou eu. Eu vou ficando escravo de uma coisa pequena. A mente atrofia, a alma, a pequena, o espírito perde seus potenciais de discernimento, a vida se aleja, criamos uma quantidade enorme de impeditivos, ali não, acolá jamais, com ele nunca, com ela nem pensar. Desse modo eu odeio, não lê o livro, mas odeia a capa e se aliena de tudo e de todos. E a vida de gente que podia ter uma existência linda, que podia ter a semente desse Evangelho dando fruto a 30, a 60 e a 100 por um, não dá fruto nenhum. É sempre uma semente que cai à margem, ou cai sob chão pedregoso, sem raiz, ou cai no meio de uma concorrência enorme de espinhos que sufocam tudo, ou cai no meio do ódio, cai no meio
da raiva, cai no meio do culto ao orgulho, cai no meio da avareza, do amor ao dinheiro absoluto, cai no meio de uma quantidade enorme de outras coisas que a gente nem percebe. Vai vivendo e existindo, vai do berço até a sepultura, vivendo essa vidinha completamente diminutiva em relação à graça extraordinária que poderia explodir de você. A grande maioria dos que estão aqui não renderam ainda nem 10% do que poderiam render na vida. Não tem nem ideia do que poderiam ser. Eu olho para a minha vida e tem muita gente que acha que eu sou uma pessoa que produzi, arranquei muito de dentro de mim, mas eu sei que eu teria pelo menos o triplo para produzir em mim e a partir de mim mais do que eu trouxe e entreguei até o dia de hoje. E quanto mais idoso eu fico, mais certo disso eu me torno, e nos últimos tempos mais disposto a buscar reverter esse processo eu me coloco. Quero sair varrendo tudo que não seja caminho, verdade e vida de diante de mim. Sem que a gente perceba, a gente fecha muita porta, perde muito tempo, deixa de amar muita gente boa, deixa de aprender com muita gente feia. Um dos muitos preconceitos de bloqueio cognitivo é também de natureza estética. O cara não tem dente, você parece que não vai ouvir nunca nenhuma sabedoria saindo dali, só porque ele é desdentado. É verdade, é ou não é verdade? O cara chega lá, não tem dente nenhum. Mas se chegar um assim, com aquelas lâminas de cavalo lá do jockey, que faz céu, que a gente quase nem vê mais o rosto, é só dente, assim. E às vezes eu pergunto, né? Escuta, ao odontólogo, à odontóloga, o que o pessoal vem aqui? Não, eles querem os parrudos mesmo, assim. Nem fecha direito na boca. E querem que fique assim com um negócio tão branco, que chega a doer os olhos. Céu. Mas se não tiver dente nenhum, pode sair a maior sabedoria e você passa batido. Mas da boca de um idiota desse, cheio de lâmina, pode vir tudo que é bobagem e você fica ali horas e horas e horas, não é mesmo? E tem mais, se tiver bom hálito e falar perto de você, você fica. O outro pode te contar a sabedoria toda de Salomão antes de ficar doido. Mas se estiver sem dente, com mau hálito, você não ouve nada, sai correndo, desculpa, Deus te abençoe, fica na paz do Senhor e vai embora. E assim com uma quantidade enorme de outros elementos de natureza estética. Tem cara de pobre, não deve saber de nada. Mas se tiver uma carinha de rico, aí você já se dispõe a ouvir muito mais. Se descer de um busão ali, desdentado e meio molenga, você já diz, não, dali não pode sair coisa boa nenhuma. Mas se parar um carrão e descer todo arrumadinho, você diz, em que posso te servir? Me conta todos os mistérios dessa vida. Aí lá vai você, idiota. Agora eu estou falando é contigo mesmo, idiota. Domingo que vem a gente continua. E eu espero todo mundo aqui. E a semana inteira pensando, listando. Vai fazendo uma lista
Peça ao Espírito Santo para iluminar você, para você ver a quantidade enorme de forças, de fatores, de vetores, de conjunções proporcionadoras de bloqueio cognitivo e de percepção, de inteligência emocional, de inteligência intelectual, de inteligência espiritual, de sabedoria, para ajudar você a se posicionar de melhor forma e de melhor maneira e de maneira mais saudável nessa vida, dilatando-se e aproveitando a maravilha da sua vida e dos seus dons, que até aqui estiveram, como Jesus diz lá em Mateus 25, lembram daquela parábola dos talentos? Do cara que recebeu 5 e transformou em 10, do que recebeu 4 e transformou em 8, do cara que recebeu 1 e aí cavou um buraco, sentou em cima e falou: eu não saio daqui não. Aí quando o Senhor dos talentos chegou, foi recebendo tudo de volta de cada um, até que chegou a vez daquele e disse: o teu? Aí ele falou: está aqui, ó. Meteu a mão lá na rabiola, num buraco lá no fundo, puxou o talento, está aqui, ó, pega o que é teu e leva. Porque eu tive notícias teológicas a teu respeito, de que tu cobras o que tu nunca deste e que tu demandas o que tu nunca entregaste. Então pega o que é teu e vai. E aí o Senhor dos talentos disse: você é muito mal mesmo, malvado. Se você não queria viver com vontade de crescer, podia ter pelo menos colocado o meu talento, o meu dinheiro no banco para ele render lá nos juros do sistema. Mas você não quis a ajuda de nada nem de ninguém, sentou em cima da graça e ainda me acusa de ser mau. Você não tinha nada e o que você tinha eu te dei. Aí você transforma isso numa projeção de maldade, severidade contra mim, falando apenas do seu estado de espírito, de quem você é. Seja sobre você o que você diz que eu sou. Pense nisso. E vamos ficar em pé só rapidinho para orarmos, tá bom? Domingo que vem todo mundo e mais alguns. Agora, uma importante informação. Está sendo gravado aqui. Quarta-feira vai subir para o YouTube essa gravação que você está assistindo. Para quem quiser ouvir de novo, informar outros, dizendo: vamos lá domingo, mas já fica sabendo do preâmbulo, desse prelúdiozinho que foi o que eu trouxe a vocês agora, tá bom? E a segunda coisa, não para acomodação de ninguém, mas por compaixão visceral, aqueles milhares e milhares e milhares de irmãozinhos e irmãzinhas lindos que nos assistem no mundo inteiro, todo lugar onde tem brasileiro, na Ásia, na África, na América Latina, em todos os lugares, em Angola, Moçambique, em Portugal, então é para todo lado, gente de todos os lugares. Oh, reverendo, estás aqui, aquela coisa mais linda, em todo lugar, dentro do banheiro, saindo nos lugares mais indiscretos, o cara: deixa eu fazer uma selfie. Não, aqui não. Vamos sair da frente do mictório, pelo menos, né? Senão você flagra o que não deve. Então, a partir do outro domingo, se Deus quiser, a gente vai começar a transmitir com uma câmera só, focada em mim, só para esse pessoal que está em outros países receberem. Foi o que eu fiz a vida inteira. Antes de todo mundo fazer, eu já fazia com a VMBTV. Aí agora, depois da pandemia, eu parei de fazer aqui, mas faço de casa todo dia. Nessa viagem, no entanto, eu fiquei tão comovido com tantos apelos e pedidos que eu já combinei com o Tiago, com o Dilson. Nós vamos começar a transmitir
até que a gente consiga colocar uma ótima internet 5G aqui, vai precisar de recurso financeiro, e até que a gente sofistique mais, porque por enquanto vai ser uma câmera só. O Dilson está filmando ali para depois mandar para eles fazerem os inserts na hora da montagem. Mas fique sabendo disso. Não é para você não vir, entendeu? Pelo amor de Deus, o comodismo é um negócio horroroso. Ou então eu não transmito nada, continua tudo quarta-feira e você tem que vir aqui, concorda comigo? É isso mesmo, vamos dar as mãos só um segundo, antes da ceia, e agradecermos. Senhor, repita comigo, Senhor, abre o meu entendimento, revela-me os meus bloqueios, lava a minha mente, minha alma, minhas emoções, meu entendimento, e dá-me um desejo de compreender e de praticar toda a tua vontade, para o meu bem e para o bem daqueles que comigo convivem. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Dilson, meu irmão, vamos começar a distribuir o vinho e o pão. E quando você receber, não tome e não coma, guarde, para que comamos e bebamos juntos, tá bom? Então, não coma e não beba, espere para fazermos isso juntos. Minha gente amada de Deus, na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou um pão e ele o partiu, rasgou e o deu aos seus discípulos, dizendo-lhes: isto é o meu corpo, que será entregue, rasgado, dilacerado por amor de vós. Todas as vezes que comerdes desse pão, lembrem do meu amor, que o amor é entrega, que o amor é dádiva, que o amor tem a coragem do sacrifício redentor, que o amor perdoa pecados, que o amor acolhe quem está abaixo da possibilidade de se sentir acolhido. Todas as vezes que vocês comerem desse pão, tenham isso em mente e comam esses compromissos, comam essas disposições, comam esse espírito, comam esse princípio, comam esse axioma, comam essa verdade, comam esta vida em meu nome e pratiquem-na. Em nome de Jesus. Amém e amém. Comei dele todos. Por semelhante modo, depois de haver comido pão com os seus discípulos, Jesus tomou um cálice e o deu aos seus discípulos, um cálice de vinho na Páscoa, e disse: este cálice é o Novo Testamento, é a nova aliança. É o que eu determino como entrega. É a minha oferenda, é o meu testamento, é o meu compromisso de que tudo que é meu é de vocês.
Esse é o testamento. Tudo que é meu, tudo que o Pai me deu, eu dou a vocês. Por isso eu já não vos chamo servos, eu tenho vos chamado de amigos, porque tudo quanto meu Pai me tem dado a conhecer, eu tenho revelado a vocês. E aquele que beber e comer, não vai comer o pão e o vinho, vai entender que é da minha palavra, é do evangelho de amor, misericórdia, paz, perdão, sabedoria e graça, e oração, e entrega, e confiança, que vocês têm que aprender a viver. Quem de mim se alimenta, quem se alimenta do meu evangelho, por mim viverá. Portanto, bebamos da vida proposta por Jesus no evangelho, todos nós. Aleluia. Aleluia. Deus é bom. Sempre. Divino Cordeiro. Amém. Amém? Aleluia. Coisa boa. Todos na paz do Senhor. Me refaz e me faz sonhar de novo. Minha paz não é mais segredo. Invadiu meus dias mais sombrios, fez morar.